pessoal, dando continuidade à nossa teoria, o que vamos fazer hoje? Na aula anterior, nós conseguimos definir o que é uma equação diferencial de um modo bem geral, como sendo uma equação dada da seguinte maneira. É uma equação que pode ser escrita como uma função f que depende de x, de uma função y, de sua primeira derivada, sua segunda derivada, continuando até a sua derivada de ordem n. Tudo isso aqui é igual a zero. Onde essa nossa y, que é a função que desejamos encontrar, é uma função que depende da variável x. Aqui estamos diante de uma equação diferencial ordinária de ordem n, que é a ordem da maior derivada que aparece na nossa equação. Pois bem, o que vamos fazer agora, que é o nosso interesse, pessoal, é resolver esse tipo de equações. Vocês estudaram a teoria de equações de primeiro e segundo grau, equações algébricas. Sei lá, você tinha aqui uma y mais uma z era igual a... Vocês conseguiam encontrar, pelo menos escrever quem era y em função de z e a, ou z em função de y e a. Esse tipo de coisa vocês conseguem manipular de modo bem simples, utilizando alguma teoria algébrica que vocês já estão acostumados a fazer. Mas, se você tentar fazer isso para equações diferenciais, não é a mesma coisa que resolver uma equação algébrica simples, não, pessoal. Como uma equação no primeiro grau, segundo grau, por exemplo. Não. Por quê? Porque a nossa equação diferencial, ela envolve derivadas. Então, nosso interesse é encontrar quem é essa função y, que depende da variável x. Só que quando você olhar para a equação, também vão aparecer suas derivadas. Então, é uma equação um pouco mais complexa de se resolver, mas não significa dizer que não conseguimos encontrar soluções. Não. Podemos sim. É o que vamos fazer agora. Esse zero aqui. Ok. Então, por onde que vamos começar, pessoal? Vamos começar pela maneira mais fácil. Porque aqui temos uma equação diferencial ordinária de ordem n. Nessa ordem, vamos considerar inicialmente equações diferenciais de primeira ordem. E entender como é que funciona a solução para essas equações, pessoal. Então, vamos considerar inicialmente esse nosso n igual a 1. E essa equação, que era dada da seguinte maneira, passa a ser escrita simplesmente como uma equaçãozinha assim, pessoal. É uma f que depende de x, que depende de y, e que depende da primeira derivada da função f, da função y. Tudo isso aqui igual a zero. Então, essa equação que antes era de ordem n, tomamos nosso n igual a 1, e ela passou a ser uma equação dada da seguinte maneira. Vocês já sabem que uma equação como essa, onde o nosso y, novamente eu reitero, que depende de x, é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. E essas equações é que iremos entender, ou iremos iniciar atacando o objetivo de encontrar suas soluções, pessoal. Essa é a ideia. Então, de um modo formal, podemos dizer aquilo que fizemos agora há pouco, uma equação diferencial, ela é dita em equação diferencial de primeira ordem, quando essa equação diferencial pode ser escrita da seguinte maneira, pessoal. Ela pode ser escrita como essa equação 1.1,
que foi o que fizemos aqui embaixo. Reduzimos esse valor para n, ou melhor, tomamos o n particular, o n igual a 1, essa equação que antes dependia de n mais 1 variáveis, passa agora a depender de apenas 3 variáveis. Só que, pessoal, escrever a equação diferencial de primeira ordem, como é dado aqui na equação 1.1, eu posso representar essa equação de um modo equivalente em termo clássico da expressão para diferencial, que é a expressão 1.2. Então, vamos abandonar um pouco essa notação geral de uma f grande que depende de x, y ponto, igual a zero, e vamos passar a trabalhar com essa equação 1.2, que é a notação clássica para a nossa equação diferencial de primeira ordem. Ou seja, dy dx é igual a uma função f minúsculo que depende de x e y. Certo? Então, vamos atentar para essa definição com essa notação aqui. Então, vamos tentar escrever nossas equações que irão aparecer agora nesse formato aqui. dy dx, que é igual a uma função f minúsculo que depende de x e y. Lembrando que essa y é uma função que depende da variável x. Aqui temos um exemplo. Esse nosso exemplo, temos que y ponto mais x ao quadrado y menos 2x é igual a zero. Aí aqui eu considero esse y como sendo uma função que depende da variável x. Quando eu olhar para y ponto, vocês já sabem que y ponto representa a primeira derivada da função y em relação à variável x. Então, tudo isso acontece quando eu trago essas informações aqui, pessoal. Para a nossa equação, o que irá acontecer? Eu posso simplesmente reescrever a minha equação como dy dx mais x ao quadrado y menos 2x igual a zero. Isso aqui ainda é equivalente a escrever da seguinte maneira. Equivalentemente, eu posso escrever dy dx igual a menos x ao quadrado y mais 2x. Uso aqui a canetinha. Vou colocar esse negócio dentro de um quadro. E percebam que a nossa equação diferencial dada aqui no exemplo 2.1, conseguimos reescrevê-la como aqui em 1.2, dy dx igual a uma f pequeno que depende de x e y, ou f minúsculo. Quem é essa função f minúsculo, pessoal? Quando você comparar essa nossa equação com a equação 1.2 deste apontamento, que define a nossa equação diferencial de primeira ordem, comparem. Comparando, consigo perceber que a minha função f minúsculo, que depende da variável x e da variável y, ela é dada, você consegue perceber quem é ela de modo bem simples, porque essa função f, ela é justamente a função menos x ao quadrado y mais 2x. Percebam que a nossa função f minúsculo que depende de x e y é a função menos x ao quadrado y mais 2x. Pessoal, diante disso,
Vocês conseguem perceber de imediato que a nossa equação diferencial aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Como consequência, aqui também temos uma equação diferencial de primeira ordem. Então, é simples verificar quando que uma equação diferencial é uma EDO de primeira ordem, pessoal. Então, aqui fechou. EDO primeira ordem. Ela é linear também. Deixa eu comparar, Sidney. É linear também. Então, primeira ordem linear. À frente. Temos um outro exemplo. Esse nosso outro exemplo, a dy dx é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Novamente, eu vou tirar as informações. A minha y é uma função que depende de x. Já aparece aqui o seu formato diferencial clássico, que dy é igual a dy dx é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Se eu comparo esta equação com a equação dada aqui em cima, nosso apontamento número 2, que é chamada de equação 1.2, que é dy dx igual a f de x e y, comparo as duas equações, consigo perceber que essas equações são equivalentes ou semelhantes, consigo extrair quem é esse f minúsculo, que aparece no segundo membro, basta comparar os dois membros, pessoal. Então, eu percebo que a minha f, que depende de x e y, é a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado. É 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Diante disso, eu não tenho o que fazer, a não ser concluir que essa equação diferencial é uma equação diferencial de primeira ordem, pessoal. Então, esse é mais um exemplo de um EDO primeira ordem. E vocês já fiquem atentos quem são as expressões para o F, quem são as expressões primeiro membro e segundo membro. Isso, posteriormente, será útil. Ok. Também é um EDO primeira ordem. Esse exemplo eu acho que eu já tinha feito na aula anterior. Então, nosso objetivo é encontrar soluções, pessoal. Esse é o nosso objetivo. É resolver essa equação diferencial. E uma solução para o EDO de primeira ordem, que são aquelas equações que definimos agora há pouco, uma solução para a equação como essa, ou uma equação como essa, que são a mesma coisa, são equivalentes. Como é que é dada, como é que é definida a solução para essa equação, pessoal? Uma solução para o EDO de primeira ordem é uma função diferenciável U, definida em um intervalo I, que satisfaz aquela condição das equações 1.1 e 1.2, quando você substitui as informações de U por Y e o ponto por Y ponto. Se isso é satisfeito, percebam que agora eu troquei o U pelo Y. Eu reitero a vocês que eu faço isso só para que vocês possam perceber que é uma possível função que existe, para não confundir com a notação de derivada que aparece na equação diferencial. Mas, na verdade, vocês vão ver que é a mesma coisa, não tem problema. Certo? E mais, pessoal? Essa solução que vamos encontrar aqui, ó, eu encontrei uma solução. Mas, na verdade, é que eu posso encontrar várias soluções com essa mesma ideia aqui. E dessas soluções que vamos obter que satisfaz essa equação diferencial aqui, eu obtenho uma e eu obtenho todas.
ou tenho várias. Essas soluções serão chamadas de solução geral para a nossa equação diferencial. Essas soluções U, essa U, que é o de x, que é a solução para essa equação, ela é a solução geral. Por exemplo, podemos olhar para dy dx menos 2x igual a zero. Aqui eu tenho que a minha y é uma função que depende da variável x. Se você olhar para essa equação diferencial, é imediato que essa equação diferencial é uma EDO de primeira ordem. Então, dy dx menos 2x igual a zero. Isso aqui é imediato, que é uma EDO primeira ordem. Daí, pessoal, se eu considerar a função u de x como sendo igual à função x ao quadrado mais c, onde esse c é uma constante real, considerei a minha u dessa maneira. Vou pegar essa minha u com suas informações e vou trazer para a equação diferencial, pessoal. Eu vou trazer ela para cá. Vou sair do primeiro membro e ver se consigo chegar no segundo membro. Então, vamos lá. A du dx. Isso aqui é igual a 2x mais zero. Porque C é uma constante, se eu derivar a constante em relação à variável x, eu obtenho zero. Ou seja, du dx é igual a 2x. Cadê a canetinha? Está aqui. Então, du dx é igual a 2x. Vou pegar essa informação, vou trazer para a equação diferencial. No lugar de y, eu vou atribuir u e as informações de suas derivadas. Então, quando eu trago para a equação, podemos perceber du dx menos 2x, o primeiro membro. Isso aqui é igual, du dx eu conheço. Daqui é 2x menos 2x, que por sua vez é igual a zero. Saí do primeiro membro e cheguei no segundo membro. Portanto, du dx menos 2x é igual a zero. Como isso é verdade, por definição, podemos concluir que essa nossa função u de x aqui, quando eu olhar para a definição, que aqui é dada, essa minha u satisfaz essa condição aqui. Logo, u de x é a solução para a nossa equação diferencial ordinária, aqui do nosso exemplo 5.1. Mas percebam, pessoal, que esse nosso c é constante. Vamos fazer aqui o desenho. Vou olhar aqui para u de x, montar o gráfico. Essa solução tem gráfico em R2. Ficou torto. Está aqui. O gráfico dessa função u de x. Deixa eu escrever aqui u. Aqui é a origem. Se você olhar para u de x igual a x ao quadrado mais c, onde esse c é uma constante, que você consegue perceber, pessoal. Para cada escolha de c que você fizer, sei lá, meu c igual a zero,
o de x é igual a x ao quadrado, me dá esse gráfico aqui, essa parábola. O de x igual a 1, eu tenho uma outra solução. E faz isso aqui, não é verdade? Ah, eu escolho o de x igual a 2. Eu tenho uma outra solução. Para qualquer... Melhor, o de x igual a 2, não. Para ser igual a 2, para ser igual a 1, desculpem. Não, o de x não. Então, para qualquer escolha que você fizer para este c, qualquer escolha mesmo, você vai obter uma função de x diferente. Você vai obter soluções u de x igual a x ao quadrado. Essa é uma solução para aquela equação diferencial. Quando c igual a 0, u de x igual a x ao quadrado mais 1 é uma outra solução para a nossa equação diferencial. Quando c igual a 1, u de x igual a x ao quadrado mais 2 é uma outra solução para aquela nossa equação diferencial. Quando c igual a 2. E assim, pessoal, eu posso tomar várias soluções para a nossa equação diferencial, apenas variando o c. Para cada escolha de c, eu tenho uma solução. Então, a solução dada dessa maneira aqui, pessoal. U de x igual a x ao quadrado mais c, ela é chamada de solução geral. Por quê? Se esse meu c é constante, percebam que eu tenho várias soluções. Eu tenho, na verdade, todas as soluções para a nossa equação diferencial. Cada parábola dessa aqui representa uma solução para a nossa equação diferencial, pessoal. Aí, em particular, para cada c que você fixar, como você fez aqui, tomando valores específicos, fixei um c, obtive uma solução particular, fixei outro c, no caso c igual a 1, eu obtive uma outra solução particular, fixei o c igual a 2, eu obtive uma outra solução particular. Então, quando esse c é constante, pode ser qualquer, eu tenho essa infinidade, ou melhor, essa família de soluções que são chamadas de soluções gerais. Para o c que você escolheu, ou o c dado no problema, eu tenho uma solução particular para a nossa equação diferencial ordinária de primeira ordem, pessoal. Aí, com isso, podemos dizer que um problema da seguinte forma, pessoal. Um problema que é escrito como dy dx igual a f de x e y, com uma condiçãozinha de y0 igual, y no ponto x igual a 0 igual a y0. Um problema como esse é dito um problema de valor inicial, que iremos abreviá-lo simplesmente por PVI. Pessoal, nesse ponto aqui vocês já sabem que, a essa altura, você já sabe que uma equação como essa, percebam, é uma EDO primeira ordem, a essa altura, certo? Y é uma função que depende de x. Aí, novamente, eu disse que as soluções são funções U que dependem de x. Eu falei isso a vocês. Mas, depois de uma longa maturidade, você já pode abandonar essa notação de U e passe a trabalhar com essa notação também para significar as soluções, certo? Eu poderia muito bem colocar U igual, U de 0 igual a U no ponto 0, mas, a partir de um certo ponto, você pode abandonar a notação de U para definir soluções e passa a trabalhar mesmo com Y igual a Y de X. Trago essas informações para cá. Aí eu vou ter que Y0 é igual a Y no ponto 0. Ou melhor, pessoal, vamos colocar Y no ponto 0, não. Tire esse Y no ponto 0 e coloque Y no ponto X0. Reescrevam ele, para não dar problema. Reescrevam assim. Senão fica confuso para vocês. Escrevam assim. dy dx x y e acrescentem.
Não olhe para y no ponto zero apenas não. Y no ponto x0. Isso aqui é igual a y0. Eu olhei para a solução. Em um ponto específico, percebam, pessoal, eu olho para a solução, está aqui a solução. Em um ponto específico, eu tenho a solução particular. Para essa solução particular, eu dependo de uma condição inicial. Vamos olhar para cá? Vamos olhar para U no ponto zero, por exemplo. Vamos dizer que U no ponto zero é igual a 4. Se eu faço isso, considerando essa solução aqui, que eu obtenho 0 ao quadrado, aonde tiver x eu substituo 0, mais c, isso aqui é igual a 4. Então eu vou ganhar aqui c é igual a 4. Tá aqui, pessoal. Esse U no ponto zero eu fiz o que o problema de valor inicial aqui mandou eu fazer. Ó. Eu considerei um ponto particular para x, que vai me dar uma solução específica. Mas quando eu faço isso, o que eu encontro é c. Agora eu pego esse c que eu encontrei, trago para a nossa equação, ou para a nossa solução U, eu vou obter que U de x igual a x ao quadrado mais c, que agora eu conheço, mais 4. Então, para aquela escolha que eu fiz para o meu x0, para a minha escolha que eu fiz para a minha condição inicial, para o valor inicial, eu obtive um c específico, que foi o c igual a 4. Juntei as informações, trouxe para a minha solução, eu obtive uma solução particular. Aí lembre-se que podemos trocar esse y, esse u por y, e utilizar essa notação em vez de u, pessoal. Isso pode ser feito sem nenhum problema. Então, na verdade, o que estamos fazendo é isso, pessoal. Quando eu olho para um problema de valor inicial, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando dentro de inicial de primeira ordem, dentre todas mesmas, está aqui, ó. Dentre todas as soluções, aqui temos várias, eu quero uma específica. É isso que o problema de valor inicial está dizendo. Dentre todas, eu quero uma específica. Qual? A condição inicial que vai me dizer qual é. Pode ser que seja essa, a condição inicial escolheu essa, mas ela pode escolher essa solução, ou ela pode escolher essa solução, ou ela pode escolher essa solução. Então, olhar para um problema de valor inicial é olhar dentre todas as soluções da mesma dentre todas as soluções da equação diferencial de primeira ordem, eu quero uma específica. Percebam, dentre esses vários gráficos que vão aparecer aqui, que são soluções da nossa ideal, eu quero uma específica. E essa condição me deu que, quando tiver ao quadrado mais 4, é a minha solução, é escolhida para essa condição inicial aqui. Vamos para frente, fazer um exemplo. Aí temos aqui um exemplo. Temos uma equação diferencial de primeira ordem. Temos uma condição inicial, pessoal, que é y no ponto zero igual a π. A equação diferencial é dy de x igual a 1 sobre x. Igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Está aqui. Nosso problema de valor inicial. A nossa y é uma função que depende da variável x. Aí, pessoal, eu quero encontrar uma solução para esse problema de valor inicial. Então, a solução para esse problema de valor inicial seria o quê? Seria, eu vou arriscar aqui na sorte, para ver se dá certo. Eu vou olhar para y de x igual a
ao arco tangente de x mais c. Vou tentar a sorte e vou olhar para essa equação, para essa solução aqui, para essa função. A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se essa escolha que eu fiz aqui para y, ela é a solução geral para a equação diferencial de primeira ordem, dy dx igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Essa é a primeira coisa que temos a fazer, pessoal. Ora, se eu derivo essa função y em relação à variável x, é a mesma coisa que derivar em relação à variável x a função arco tangente de x mais c. O que vocês já sabem, pessoal, que a derivada da função arco tangente de x ela é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E vocês sabem também que derivar a função constante c em relação à variável x, isso aqui é igual a zero. Então, o que conseguimos foi que dy dx é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Isso sendo verdade, por definição, nós estamos dizendo que essa y que eu escolhi, que essa y aqui que eu tomei por acaso, ela é a solução para essa equação diferencial ordinária de primeira ordem aqui, pessoal. Ela é a solução geral. Só que eu quero encontrar a solução para o problema de valor inicial. Eu vou acrescentar essa hipótese aqui ao meu problema. E vou encontrar uma solução particular. Ou seja, aqui eu tenho que ser constante real. No momento em que eu acrescento essa hipótese a mais, de que y.0 é igual a π, eu estou tomando dentro de todas as soluções gerais que aparecem aqui, uma específica, que eu não sei ainda como é que ela é. Eu vou verificar partindo dessa condição aqui, que y.0 é igual a π. Eu já sei que é a solução. Então, daí, se π é igual a y no ponto zero, e y é a função arco tangente de x, então isso aqui será igual ao arco tangente de zero mais c. Só o arco tangente de zero vale quanto, pessoal? O arco tangente. O tangente é seno sobre o cosseno. Arco tangente de x igual a y. Isso aqui me diz que tangente de y é igual a x. Lembrando que o x é zero, né, pessoal? Então, a tangente de... então, o nosso y é igual a zero, que fica o seno sobre o cosseno. Então, isso aqui vai zerar. Que vai restar na nossa equação? Simplesmente que isso aqui é igual a c. Que podemos concluir que o nosso c ele é igual a π. Então, a condição inicial, que y no ponto zero é igual a π, forneceu que c é igual a π. Como c é igual a π, eu trago essa expressão para cá, vou substituir aquele c igual a π aqui, e posso concluir que y de x igual a arco tangente de x mais π, essa
função aqui, ela é a solução para esse problema aqui, pessoal. Para esse problema de valor inicial. Aqui ela é a solução. Essa solução aqui é chamada de solução particular. Aqui eu tenho solução geral para todo C, constante. Aqui eu tenho solução particular. Para frente. Pessoal, vamos agora diferenciar quem são as equações diferenciais de primeira ordem lineares e as não lineares. Agora, as equações diferenciais de primeira ordem serão ditas equações diferenciais de primeira ordem linear, quando as equações diferenciais de primeira ordem podem ser escritas dessa seguinte maneira aqui, pessoal. Se eu posso escrever a equação diferencial de primeira ordem dessa forma aqui, como em 8.1, então eu estou diante de uma equação diferencial de primeira ordem linear. Quem é P e quem é Q? P e Q são funções, a princípio, apenas definidas em um intervalo I. Eu não estou pedindo que essas funções sejam contínuas, eu não estou pedindo que essas funções sejam diferenciáveis. A priori, eu estou pedindo que P e Q sejam funções definidas em um mesmo intervalo I. Então, se eu posso escrever minha EDO dessa forma aqui, de imediato eu já verifico que a minha EDO é uma EDO primeira ordem linear. Onde que eu tirei essa expressão, pessoal? Isso não é estranho para vocês, porque escrevemos no apontamento anterior que a nossa equação diferencial seria linear quando ela pudesse ser escrita da seguinte maneira. Uma equação de ordem n, ela poderia ser escrita da seguinte maneira. Essa foi a definição que eu dei a vocês, mas considerando uma EDO de ordem n qualquer. Se o nosso n é igual a 1, então tudo isso aqui eu posso desconsiderar. Tudo isso aqui vai embora, porque o nosso n é igual a 1. Que vai restar apenas, mudei aqui a canetinha, que vai restar apenas isso aqui. Aí se você reescreve, é claro, pessoal, que é a função em si que depende de x. Não são constantes, não. É assim. Se eu trago essas informações para cá, divido todo mundo por a índice de x, ele vai aparecer aqui, e ele vai aparecer aqui, aqui ele vai ficar igual a 1. Ele desaparece. Então aqui eu posso chamar de P, que depende de x, e aqui é o meu Q, que depende de x. Então, escrever a equação como em 8.1 é só você particularizar o que fizemos para o EDO de ordem n. É só isso. Então, sempre que a equação aparecer nesse formato aqui, você está diante de um EDO primeira ordem linear. Ou linear primeira ordem, não importa, pessoal. Mas entenda que é um EDO primeira ordem linear. Vamos ver um exemplo. Aqui, nosso exemplo, temos uma equação diferencial dy dx mais x ao quadrado y igual a cosseno de x. Aqui, y é uma função que depende da variável x. Aí eu vou comparar essa equação com a equação 8.1. É 8.1 mesmo? Com 8.1. Eu vou comparar. Aqui eu reescrevo a equação 8.1, que é dy dx mais
P de x, y igual a Q de x. Se eu comparo as duas, eu consigo perceber que P de x é a função x ao quadrado, Q de x é a função cosseno de x, pessoal. Percebam que P de x é a função x ao quadrado e Q de x é a função cosseno de x. Ambas são funções definidas em todo intervalo real. Para qualquer número real que vocês considerarem, essas funções fazem sentido. Então, são funções definidas em R. Então eu pude reescrever a minha equação diferencial da seguinte maneira. Aqui. Eu pude reescrever essa minha equação diferencial em termos de dy dx mais p de x, y mais q de x. Se eu posso fazer isso, então, por definição, eu concluo que essa minha equação diferencial é uma EDO primeira ordem linear. Vamos para o próximo exemplo. Aqui. Eu tenho agora dy dx mais x ao quadrado y mais y ao quadrado cosseno x. Minha y é uma função que depende da variável x. Pois bem, pessoal, eu quero verificar se essa EDO é uma EDO primeira ordem linear. Aí você vai ter que reescrever novamente. Dy dx, que é a equação 8.1, que me diz como que é a cara de uma EDO primeira ordem linear, mais p de x, y, que é igual a q de x. Essa é a expressão 8.1. Vou comparar com a nossa equação diferencial aqui, pessoal. Se você comparar as duas, percebam que a função p de x aparece. Quem é p de x? P de x é a função x ao quadrado. Essa é a minha p de x. Mas, pessoal, está faltando a minha função q de x. Percebam que minha função q de x não apareceu. Ela pode até aparecer. Eu posso até considerar q de x igual a zero. Não tem problema. Mas se eu faço isso, percebam que a minha equação diferencial que eu estou verificando tem uma expressão a mais. A minha equação diferencial tem uma expressão a mais. Dx mais x ao quadrado y, que é p de x, y, igual a zero, que é o nosso q de x, mais y ao quadrado cosseno de x. Essa expressão aqui, ela está atrapalhando a conta. Então, o que eu posso concluir? Que essa equação diferencial aqui, deste exemplo, ela não é uma EDO primeira ordem linear, pessoal. Ela não é apenas linear. Ela continua sendo primeira ordem. Eu só perdi a linearidade. Ou seja, ela é uma EDO primeira ordem, mas não é uma EDO primeira ordem linear, porque eu não tenho a linearidade. Essa expressão aqui atrapalha a minha linearidade. Para frente. Aqui não linear. Para frente. Temos mais um exemplo. dy dx mais y exponencial de x igual a 1 sobre x. Novamente,
A minha y é uma função que depende da variável x. Eu vou comparar, pessoal. Eu vou comparar a minha EDO, a minha dy dx mais y exponencial de x igual a 1 sobre x. Vou comparar ela com a EDO 8.1, que define quando que uma EDO é primeira ordem linear, que é dy dx mais p de x y igual a q de x. Aqui. Comparando, pessoal, podemos perceber que a função p, ela aparece daqui, função p de x. Opa, trocado. Daqui a função p de x. E aqui está a função q, que depende da variável x. Então, eu posso extrair aqui p de x é igual a exponencial de x. E posso extrair que q de x é a função 1 sobre x. Com isso, ganhamos que a nossa EDO é uma EDO primeira ordem linear. Essa EDO é uma EDO primeira ordem linear. O que está faltando é apenas verificarmos onde que a função P e a função Q estão definidas, pessoal. A função P é uma função definida em todo R, pessoal. Para qualquer número real, essa função P de x faz sentido. A função Q é uma função definida em todo x real diferente de zero. Como eu quero que essas funções P e Q estejam definidas em um mesmo intervalo, então eu vou olhar para a interseção dos dois. Então eu vou olhar para a interseção dos dois. Com isso eu posso concluir que a nossa função P e a nossa função Q serão funções definidas em intervalo de todos os números reais, a união dos dois, intervalo positivo e intervalo negativo. Ou seja, essas minhas funções são funções definidas em todo x real, tal que x é diferente de zero. Então, estamos diante de uma EDO primeira ordem linear, onde as funções P e Q são definidas nesse conjunto aqui, nessa união de dois intervalos. Aí, pessoal, percebam que eu fiz o exemplo aqui para vocês. Eu estava em busca da solução da equação diferencial. Cadê o nosso exemplo? Ficou mais para cima. Ah, foi aqui. E para este exemplo, eu tentei a sorte, ou seja, eu chutei. Eu chutei que essa função aqui seria a solução geral para essa equação diferencial aqui. Eu tentei a sorte e percebi que, com a minha sorte, essa função aqui é a solução para essa equação diferencial aqui. Melhor, solução geral. Mas nem sempre, pessoal, dá para a gente ter uma tentativa como essa. Para evitar esse tipo de tentativa, o que vamos fazer? Vamos começar a dizer a vocês como é que fazemos para resolver equações diferenciais ordinárias. E a primeira maneira de resolver é o caso específico onde aqui nossa equação diferencial dy dx mais p de x y igual a q de x. Aqui é a minha EDO, primeira ordem linear. Quando essa minha função p
Isso aqui é um caso particular, que vocês já vão ver que para esse caso particular a solução é bem imediata. Quando esse P ele é igual a zero, pessoal, a nossa equação diferencial primeira ordem linear, ela se escreve da seguinte maneira. Ela passa a ser escrita como dy dx igual a apenas aquele x. E uma equação como essa não é estranho para vocês. Por quê, pessoal? Porque se você está diante da expressão de dy dx igual a aquele x, eu posso recorrer à técnica de integração que eu vi no curso de cálculo, passo a integral no primeiro membro, passo a integral no segundo membro, ambas em relação à variável x. Aqui vai ficar dx. Pelo teorema fundamental do cálculo, aqui fica apenas dy. Fica apenas dy mais uma constante. Só que a integral de dy é y, que é igual à integral de q de x dx mais c, onde esse nosso c é uma constante real. Essas são as soluções, ou melhor, essa é a solução geral para a nossa equação diferencial primeira ordem linear, sempre que o nosso p de x é igual a zero, pessoal. Somente para esse caso. Para esse caso aqui, basta aplicar a integração direta e obter que a solução geral é dada por essa expressão aqui, pessoal. Um pouco de água, para dar uma amplificada na minha garganta. E já continuamos. Então, dando continuidade, já sabemos como resolver um caso específico, um caso bem particular de equações diferenciais, pessoal. Quando a EDO é primeira ordem linear e mais. Meu P de x é igual a zero. Esse EDO se escreve dessa forma aqui. Essa aqui já sabemos como resolver. A maneira é essa e aqui está a solução geral. Vamos fazer um exemplo. Aqui. Eu tenho que nosso y é uma função que depende da variável x. Nosso y é uma função que depende da variável x. Então, temos que dy dx igual a cosseno de x. Aqui é uma EDO primeira ordem linear. É uma EDO primeira ordem linear. Isso é imediato para vocês. Onde nosso P de x é igual a zero. Vimos agora há pouco que encontrar a solução para essa equação diferencial é simplesmente integrar dy dx. Aqui eu integro em relação a x. Integro o segundo membro em relação a x. E acrescento mais uma constante. Quando eu olhar para cá pelo teorema fundamental do cálculo, eu obtenho que isso aqui é igual a y, que depende de x, no primeiro membro. E no segundo membro eu vou integrar a função cosseno de x. Que você já sabe que a integral da cosseno de x é igual a seno de x mais c.
Essa é a solução geral para a nossa equação diferencial primeira ordem linear, dy dx igual a cosseno de x. Sempre que você fixar um c desse específico, aí a solução não é mais geral, é a solução particular. Lembre-se disso, pessoal. Fixei um c específico, eu encontrei a solução particular. Será? Temos aqui vários senoides. Dentro desses senoides, eu fixo um específico, eu encontrei uma solução particular para um senoide desse específico. Certo? Então, eu reitero a vocês. Ficou feio, mas entenda dessa forma. Solução geral, fixei o feio para frente. Temos aqui mais um exemplo. Novamente, a nossa função y é uma função que depende da variável x. dy dx menos 2 sobre x mais 5 igual a 3. Eu posso reescrevê-la como dy dx igual a 3 mais 2 sobre x mais 5. Se você olhar para essa equação diferencial, pessoal, para essa EDO, estamos diante de uma EDO primeira ordem linear. Percebam que a nossa função q de x é 3 mais 2 sobre x mais 5. Essa é a nossa função q de x. Essa aqui. Então, realmente, estamos diante de uma EDO primeira ordem linear, onde a função p de x é a função zero, é identicamente nula. Esse tipo de equações sabemos como resolver. Segundo membro, eu passo a integral da função 3 mais 2 sobre x mais 5 dx mais uma constante. Curso de cálculo 1, a integral da constante 3 em relação à variável x. Isso aqui é a mesma coisa que 3x. A integral de 2 sobre x mais 5 em relação à variável x. Isso aqui é 2 ln do módulo de x mais 5. Tudo isso aqui mais uma constante c. Portanto, a solução geral para a nossa equação diferencial é 3x mais 2 ln do módulo de x mais 5 mais uma constante. Essa é a solução geral para a nossa equação diferencial de primeira ordem linear. Percebam que até esse ponto eu não estou preocupado nem no instante onde que a minha função y está definida. Eu sei que ela está definida em algum lugar, mas eu não me atentei a esse detalhe ainda, pessoal. Eu só estou olhando para a solução geral e solução particular. Só isso. Então, essa equação diferencial aqui tem como solução geral essa função aqui. Para frente. Tá bom? Vamos lá, está aqui. Agora eu quero encontrar a solução do problema de valor inicial, dy dx igual a 8 exponencial de 4x, quando y no ponto 0 é igual a menos 2. Novamente, y é uma função que depende da variável x. Percebam que essa equação diferencial, ela é uma EDO primeira ordem linear. A nossa EDO, ela é primeira ordem linear, onde a função p de x é 0, a função q de x é 8 exponencial de 4x.
Deixa eu escrever aqui, EDO, primeira ordem, linear. Ah, essa equação eu sei como resolver. Essa equação ela tem como solução yx, que é igual à integral de 8 exponencial de 4x dx mais uma constante. Essa é a solução geral. Quando eu integrar a função 8 exponencial de 4x dx mais c, eu posso colocar esse 8 fora, que ele é constante, e integro simplesmente exponencial de 4x. Eu vou obter 1/4 de x. Ah, então isso aqui é igual a 8 quarto de exponencial de 4x mais uma constante, que por sua vez é igual a 2 exponencial de 4x, aqui eu tiro dx. Mais a constantezinha real c, pessoal. Ou seja, yx igual a 2 exponencial de 4x mais a constante c. Isso aqui é solução geral para a nossa equação diferencial dy dx igual a 8 exponencial de 4x. Essa é a solução geral, onde esse c é uma constante real. C é uma constante real. Só, pessoal, que queremos encontrar a solução particular. Queremos resolver esse problema de valor inicial. Então, a condição de que y no ponto zero é igual a menos 2, com a ajuda dessa informação, eu vou poder encontrar quem é esse c. Vamos lá. Y no ponto zero igual a menos 2. Eu escrevo aqui menos 2, sendo igual a y no ponto zero. Isso aqui vai me dizer que 2 vezes exponencial de, onde tiver x, eu atribuo zero. 4 vezes zero, mais c, isso aqui é igual a menos 2. Exponencial de zero é igual a 1, então eu vou ganhar aqui 2, mais c é igual a menos 2. Isso aqui vai nos dizer que c é igual a menos 4. Ah, com a ajuda da informação de que y no ponto zero é igual a menos 2, eu encontrei aqui na solução geral esse czinho. Esse meu c é igual a menos 4. É o c específico ou particular. Trago esse c para a solução geral. O que vamos ganhar, pessoal? Vamos ganhar que yx igual a 2 exponencial de 4x menos 4 é uma solução particular. Logo, olha, é solução particular para cá. É solução particular. E, por sua vez, é solução para esse problema de valor inicial dado no nosso exemplo, pessoal. Certinho? Conseguem perceber? Vamos para frente. À frente temos mais um problema de valor inicial. Novamente, nosso y é uma função que depende da variável x. Nosso problema de valor inicial, temos uma equação diferencial dy dx menos 2x igual a 1, com uma condição inicial de que y no ponto zero é igual a 3. Pessoal, quando vocês olharem para a equação diferencial que aparece no problema de valor inicial, que é a equação dy dx menos 2x igual a 1, essa equação pode ser reescrita da seguinte maneira.
Como é que eu posso reescrevê-la? Eu posso reescrever essa equação como sendo igual a dy dx igual a 2x mais 1. Quando eu reescrevo essa equação dessa forma, eu estou diante de um EDO, primeira ordem, linear, onde nosso p de x é igual a zero. Ou seja, eu tenho uma solução onde a solução dela eu sei como determinar. Isso aqui vai me dizer que essa minha EDO tem por solução yx igual a integral de 2x mais 1 dx mais a constantezinha, pessoal, que você não pode esquecer, porque eu estou olhando para as soluções gerais, solução geral, desculpa. Integrando essa expressão, isso você já sabe fazer muito bem. A integral de 2x mais 1 em relação à variável x é igual a x ao quadrado mais x. E a constante continua. Portanto, yx igual a x ao quadrado mais x mais c. Isso aqui é solução geral para a nossa equação diferencial ordinária primeira ordem, linear, que é essa aqui. Ela é solução geral, onde esse c é uma constante real. C é constante. Esse nosso Czinho é uma constante real, esse C aqui. Só que, pessoal, eu quero a solução para o problema de valor inicial. Então, como o problema de valor inicial tem uma informação a mais, ou seja, y no ponto zero é igual a 3, com a ajuda dessa informação aqui, eu vou trazer ela para cá e encontrar quem é o C. Então, vamos lá. Y no ponto zero é igual a 3. 3 igual a y no ponto zero. Isso aqui vai me dizer que eu olho para a solução, aonde tiver x eu atribuo zero. Eu vou obter que zero ao quadrado mais zero mais c. Isso aqui é igual a 3. Ah, isso aqui vai me dizer que aquela constantezinha real, ela é igual a 3. Então, nosso c é igual a 3. Da solução geral, quando c é igual a 3, eu passo a ter uma solução particular. Solução particular para a nossa equação diferencial aqui, pessoal. Portanto, yx igual a x ao quadrado mais x mais 3. Isso aqui é solução particular para a nossa EDO, aqui. Logo, ela é solução para esse problema de valor inicial. Ou seja, dentre vários gráficos para essa função de grau 3, função polinomial de grau 3, o problema de valor inicial ele pediu um e encontrei quem é esse específico. E esse específico eu fixo como sendo a solução particular. Ah, sei lá, tenho várias soluções assim, pessoal. Várias soluções assim. São vários gráficos da função grau 3. Dentro de todas essas soluções, eu vou escolher uma, que é a minha particular. Só que eu não escolho de modo aleatório, não, pessoal. Eu escolho obedecendo essa relação aqui, que é y no ponto zero igual a 3. Então, eu consegui resolver o nosso problema de valor inicial. Para frente. Aí temos mais um probleminha de valor inicial. Novamente, o nosso y é uma função que depende da variável x. Esse nosso problema de valor inicial, ele me dá uma EDO, dy dx menos x menos 2 elevado a 3 igual a 0, com uma condição inicial. A condição inicial
é que a solução y no ponto x igual a 2 tem por imagem 1. É isso que ele está dizendo. Pessoal, se você olhar para a EDO, dy dx menos x menos 2 elevado a 3 igual a 0, dy dx menos x menos 2, cadê a canetinha? Está aqui. X menos 2 elevado a 3 igual a 0. Essa é a nossa EDO. Percebam que essa EDO, ela pode ser reescrita da seguinte forma. Vamos lá, a canetinha apareceu. Ela pode ser reescrita como dy dx igual a x menos 2 elevado a 3. Essa é a nossa EDO. Essa EDO, você já sabe que ela é uma EDO primeira ordem linear. E mais, essa EDO você já sabe como resolvê-la. Já ensinei a vocês como resolver uma EDO como essa. A solução para essa EDO, ela é yx igual à integral de x menos 2 elevado a 3 dx mais uma constantezinha real. Ao que vocês têm a fazer é integrar essa expressão aqui. Ou vocês desenvolvam essa potência aqui, de grau 3, ou então apliquem a mudança de variável, pessoal. Fica ao critério de vocês. Vamos fazer um cálculo auxiliar. Cálculo auxiliar, eu quero saber quem é a integral de x menos 2 elevado a 3 dx. É isso que eu quero saber. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar de u a expressão x menos 2. Quando eu faço isso, eu ganho que du é igual a dx. Pessoal, isso aqui vocês viram no curso de cálculo 1. Esse cálculo auxiliar, vocês sabem como fazer, certo? Não vou jogar no Google, não. Faça para reforçar as ideias e entender o contexto da coisa. Faça para praticar e entender o que está acontecendo. Usem o Google só para conferir se está certo ou errado, pessoal, certo? Façam isso. Vou conferir se está certo ou errado. Du é igual a dx. Então quando eu olhar para a integral de x menos 2 elevado a 3, eu vou estar olhando para a integral de u elevado a 3. O meu dx passa a ser du, que por sua vez é igual a u elevado a 4 sobre 4. Não vou colocar a constante aqui não, pessoal, porque essa constante aqui ela vai se juntar com essa e fica uma constante só. Então aqui no cálculo auxiliar, eles considerem as constantes. Então eu vou ganhar que a integral de x menos 2 elevado a 3 dx. Isso aqui é igual a simplesmente x menos 2 elevado a 4 sobre 4. Aqui eu fecho o cálculo auxiliar. Volto para a nossa solução. E consigo concluir que a solução para a nossa equação diferencial ela é simplesmente yx igual a x menos 2 elevado a 4 mais uma constante c. Essa é a equação diferencial. Isso aqui é a solução geral. Esse nosso c, lembrando, ele é uma constante real, pessoal. Essa função aqui é a solução geral para esse EDO aqui. Só que eu quero resolver esse problema de valor inicial. Então, eu vou olhar para essa condição aqui. y2 igual a 1, ou seja, y no ponto x igual a 2 igual a 1.
E partindo daí, eu vou obter quem é esse Czinho aqui, pessoal. Logo, encontrar quem é a solução particular para a equação diferencial. Vou lembrar como é a condição inicial. y2 igual a 1. A condição inicial é que y no ponto 2 é igual a 1. Isso aqui vai me dizer que, olhando para a solução, aqui é a solução. Onde tiver x, vou atribuir valor de 2. Isso aqui vai me dizer que 2 menos 2 elevado a 4 sobre 4, mais a constante c, é igual a 1. Que, por sua vez, isso aqui vai me dizer que c é igual a 1, pessoal. Então, com a ajuda da condição inicial, eu consegui obter esse czinho igual a 1. Pego esse c igual a 1 e trago aqui para a solução geral. Quando eu faço isso, eu obtenho a solução particular y de x, que é igual a x menos 2 elevado a 4 mais 1. Dentre as soluções gerais, melhor, dentre todas as soluções, eu considerei uma que é a solução particular, que olhando para a solução geral e a solução particular. Aqui é a solução particular para esse EDO aqui, pessoal. Logo, ela é solução para esse problema de valor inicial. Conseguem perceber? Então, isso aqui resolve o nosso problema. Isso aqui é a solução para o problema de valor inicial. Essa é a solução. Aí, pessoal, temos aqui mais um exemplo. Aqui a nossa função y é uma função que depende da variável x. Tem uma equação diferencial junto com a condição inicial. Que condição inicial é essa, pessoal? Que quando eu encontrar a solução, eu vou atribuir y do ponto x igual a 4 e vou encontrar 0. Essa condição inicial, junto com a EDO, ela fornece... O problema de valor inicial ele é composto por essa equação diferencial aqui. dy dx igual a raiz quadrada de x. Essa EDO, você já viu que ela é uma EDO primeira ordem linear. E mais, essa EDO aqui você já sabe como resolvê-la. Essa EDO tem por solução geral simplesmente a integral de raiz quadrada de x dx mais uma constante. Essa minha função yx, ela é simplesmente, quando eu integrar a raiz quadrada de x em relação à variável x, é integrar x elevado a 1 meio em relação à variável x. 1 meio mais 1 é igual a 3 meio, então eu vou obter x elevado a 3 meio sobre 3 meio aqui embaixo. Quando eu consertar essa conta aqui, esse negócio vai ficar elegantemente igual a 2, x elevado a 3 meio sobre 3, mais uma constantezinha c. Aqui é a solução geral para a nossa equação diferencial. Eu reitero que c é uma constante real, que é a solução geral. Solução geral para essa equação diferencial aqui, pessoal. Quando eu olhar para a condição inicial, para o problema de valor inicial nos fornece, eu vou poder determinar quem é C. Então, qual é a condição inicial? É que y no ponto 4 é igual a 0.
Eu parto do fato que 0 é y no ponto 4. Isso aqui vai me dizer que, eu olhando para a solução, a yx aqui, aonde tiver x, eu substituo o valor 4. Eu vou obter que 2 vezes 4 elevado a 3,5 sobre 3, mais c é igual a 0. Aí aqui fica a raiz quadrada de 4 elevado a 3. Quanto que é 4 elevado a 3, pessoal? É 4 vezes 4 vezes 4. Vai dar 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? Esse aqui vai me dizer que 8 vezes 2 é 16. Confirma, só se estiver errado a continha. Certo? Fica 16 sobre 3. Mais c, que é igual a 0. Isso aqui vai me dizer que aquela constante c da solução geral, ela é igual a menos 16 sobre 3, a partir do momento que eu considero a condição inicial de que y no ponto 4 é igual a 0. Pega esse czinho, substituo aqui na solução geral. Quando eu faço isso, eu obtenho que y no ponto x, que é igual a 2x elevado a 3,5 sobre 3. Agora o c, eu conheço o valor de c, que é igual a menos 16 sobre 3. Trago ele para cá. Menos 16 sobre 3. Aqui eu estou diante de uma solução particular para essa equação diferencial aqui. Logo, essa minha solução particular aqui, ela é solução para esse problema de valor inicial. Aqui, pessoal. Está resolvido. Conseguimos resolver o problema de valor inicial. Aí, pessoal, tem mais uns exemplos, que é esse 24.1. Temos o exemplo 26.1. Temos o exemplo 28.1. Temos o exemplo 30.1. 32.1. 34.1. É só esses. Esses exemplos eu vou deixar para que vocês façam. Vou abrir no Siga o link. Vocês me enviem. Vou deixar a data que eu quero que vocês me enviem. Façam direitinho, pessoal. Façam direitinho, escrevendo todos os argumentos. Bem bonitinho. Certo? Eu vou enviar pelo Siga. Vou abrir o link lá para vocês. Todos esses exemplos que eu vou querer, eu vou cobrar eles de vocês. Vou parar aqui a gravação.